Meus amados do Facebook, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Romerito Lopes, uma vez mais quem vos fala. Estamos aqui hoje nessa terça-feira abençoada, terça-feira ensolarada. Hoje é meu dia de folga. Acabara de levantar, percebe-se pelo rosto inchado. Mas enfim, preparando-me para que eu possa fazer algumas corridas ali. E eu quero trazer um assunto a lume de algo que eu estou vendo nesses dias, que me chama a atenção no tocante a que ponto chegou aqueles a qual nós apontava a nossa esperança, vamos dizer assim, humanamente falando, aqueles que nós tínhamos como referência humana. Eu fico vendo e percebendo como eles se juntam com outros ou com algumas pessoas que pregam e falam, que se dizem pastores, que falam antagonicamente o que a Bíblia prega. Para dar base nisso que eu vou falar, eu quero usar como ponto o texto de Mateus capítulo 24, o versículo número 11, que diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O contexto aqui de Mateus 24, do versículo 11 a qual nós lemos, denomina-se, ou nós chamamos de capítulo profético, o sermão profético de Jesus, que narra o que viria, né, pós a ida de Jesus, pós Jesus ser assunto aos céus, coisas que aconteceriam no período ainda daquela geração e também no período por vir, porque entendemos de grosso modo que Mateus 24, em alguns aspectos, em algumas passagens e versículos, entende-se que refere-se a uma dupla profecia. E Mateus número 11 não é diferente, quando fala que apareceram muitos falsos profetas. Nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, ainda na implantação das igrejas, surgiram muitos falsos profetas. E hoje, essa questão de falsos profetas tem se multiplicado de uma forma exacerbada, de uma forma bastante grande, entendendo isso que é um prelúdio, né? Que é um prelúdio à volta de Jesus, como se fosse a contração de uma mulher grávida. A mulher grávida, quando está perto de dar à luz, qual que é um dos sinais? As contrações vai aumentando cada vez mais até o menino dar luz, ou a mãe dar luz, o menino ou menina, vamos dizer. Então, a contundência, a proliferação desses acontecimentos com mais ênfase, com mais quantidade, vamos dizer assim, é como se fosse essas contrações aumentando até que a volta de Jesus acontecerá. Enfim, mas como eu falo da questão do versículo 11 de falsos profetas, eu vi essa semana, queridos, me desculpem, tem um pastor no nosso Brasil, eu vou dar nome aos bois para que as pessoas não possam ficar imaginando ou ficar pontuando de quem que eu esteja falando. O nome desse moço, né, é Leonardo. O nome dele é Leonardo Salles. Eu não tenho nada contra o particular nesse moço, mas, obviamente, você tem que denunciar na defesa do evangelho, vamos dizer assim, e competir com eles nas escrituras, assim como Paulo competia com os fariseus nas escrituras,
acerca da palavra de Deus e a veracidade da mesma. Como é que você conhece um falso profeta? Você conhece um falso profeta quando ele abre a sua boca. Ele é denunciado quando ele abre a sua boca, quando ele profetiza. Então você faz uma alusão daquilo que ele está falando com aquilo que está escrito e faz uma comparativa. E entendo eu que Deus não dá por inocente nem aquele que de má conduta ou por ganância distorce um texto claramente bíblico para falar aquilo que quer, mas aquele também que não conhece aquilo que está escrito e está falando mesmo assim. Então Deus não tem por inocente nem o que de má fé, nem aquilo que por irresponsabilidade está falando daquilo que não conhece. Esse moço, pelas profecias dele, né, pelas supostas revelações, você vê que não tem respaldo e base bíblica nenhuma para tudo aquilo que ele pode fazer, que ele faz nas igrejas que ele está inserido. Não apenas eles, mas outros por aí, mas vamos ficar e pontuar esse Leonardo Salles. Mas o que me chama a atenção não é nem questão dessa pessoa. O que me chama a atenção não é nem a questão da pessoa do Leonardo Salles, porque o texto bíblico narra que apareceram muitos, não é? Muitos falsos profetas. Não é? E, repito, como você conhece um, quando ele abre a boca, ele é denunciado pelas suas próprias palavras. Mas o que me preocupa não é isso. O que me preocupa é quem está abraçando a causa desse moço. O que me preocupa é quem está dando vazão, é quem está colocando-se ao lado, é quem está corroborando com esse moço. E vou dar nome aos bois. Eu vi um cartaz recentemente ao lado desse moço, que irá pregar na igreja desse moço, o nosso querido pastor Marco Feliciano e o pastor Júnior Trovão. Eu fico me perguntando, me desculpe, velho, que consenso tem luz com trevas? O Merito não pode ir na igreja? Não pode. Você pode ir lá e pregar. A pergunta é, você vai denunciar a prática dele? Você vai denunciar aquilo que ele prega? Ou você vai corroborar, juntar-se com o mesmo para falar exatamente como ele fala? É um absurdo isso. Pastores que tínhamos como referência, e aqui eu não estou falando mal, queridos. É comprobatório. Como é que alguém com a sã consciência que prega um verdadeiro evangelho vai se juntar com um moço que revela a bel prazer, profetiza a bel prazer, mentirosas profecias, fala exatamente aquilo que o povo quer ouvir? É uma das características do falso profeta. Qual, Romerito? O falso profeta sempre fala aquilo que você quer ouvir. O falso profeta, ele não denuncia o seu pecado. O falso profeta, ele não te confronta. E o que me chama a atenção é esses pastores nossos juntando-se com esse moço. Não apenas ele, mas já vi também juntando-se com aquele pastor lá de São Paulo lá, que inventa uma pataquada em seus cultos, nas suas liturgias, Agenor Duque. E nossos pastores estão inseridos nisso e não denuncia o pecado. Não denuncia as suas liturgias. Não denuncia aquilo que eles estão fazendo com a igreja brasileira. Isso me preocupa. Romerito, o que eles eram para fazer? Era para eles não aceitar. Era para ele chegar e falar assim, o pastor Leonardo Salles, eu não vou porque eu não corroboro com aquilo que você fala. Eu não corroboro com a sua liturgia. Eu não corroboro com aquilo que você profetiza e revela a bel prazer. Mas esse é o cenário que nós estamos vivendo. Esse é o cenário que está inserido nos nossos dias.
Que ponto nós chegamos? De referências nossas, quando tínhamos tenridade, pastores que tínhamos como espelho, juntando-se com falsos mestres e falsos pastores para pregar a bel prazer. Que ponto nós chegamos? E vai chegar um ponto, querido, que isso vai estreitar cada vez mais. E vai chegar um ponto que os verdadeiros vão sendo deixados de lado, como está sendo. Aqueles que são incumbidos de pregar o verdadeiro evangelho vão sendo deixados de lado. Tipo quem? Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Paul Washer, Nilson Gomes, da Assembleia de Deus, Jander Magalhães, Elias Torralbo, quem outros mais? Pastor Josué Brandão, que esses vão sendo deixados de lado por pregar a verdade, por pregar aquilo como a Bíblia é. Eu fui me perguntando até quando isso vai chegar. Pastores nossos que tínhamos como referência, juntando-se com um falso profeta para promover o culto na igreja do mesmo. É complicado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do sistema eclesiástico brasileiro. Que Deus venha levantar verdadeiros profetas nesse período em que as contrações estão sendo cada vez mais contundentes, fazendo uma alusão à vinda de Cristo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Como você os identifica, Romerito? Pela sua fala. Quando eles abrem as suas bocas, você o conhece. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o Brasil e a igreja que estamos inseridos. Deus abençoe.